bem-vindos ao DiaCast, o podcast para quem é nerd todos os dias. Salve, salve, galerinha do Dia Nerd. Depois de muito tempo, há um ano atrás a gente gravou o podcast 2, né? Que foi sobre causos de terror. Estamos aqui de novo, finalmente, depois de várias tentativas. E para falar do filme mais comentado de 2019, Joker. Aqui quem tá falando é o Raelin. E o que não nos mata nos torna estranhos. Bom, aqui quem fala é o Daniel. Sim, Daniel, por que está tão sério? Ô, Plínio Rezende, e na Terra da Garoa o certo é Coringa, viu, Eric? Na Terra da Garoa, o certo é Coringa? É, para BR, porra. Opa, Marcelo Brilhante na área. Ousado, cruel, chocante e instigante foi o Coringa. É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos hoje com a presença especial aí do Marcelo Brilhante, que é aí do site Geek Brilhante. Faz seu jabá, cara. Fala, rapaziada, beleza? Primeiramente aí, obrigado pelo convite de vocês aí. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Sou do canal Geek Brilhante, é um canal que a gente fala de cultura geek, pop, nerd. Então, tem no Instagram, né, que é @Geek Brilhante, e no YouTube é Geek Brilhante, youtube.com/Geek Brilhante. E é isso aí. Quem não curtiu ainda o canal dele, curte lá, assina no YouTube, segue no Instagram, porque o canal é muito bom. E o Plínio também vai fazer o seu jabazinho aí, já que ele é o ilustrador favorito do Dia Nerd. O ilustríssimo ilustrador, né? Ilustríssimo ilustrador. Não, só convidar o pessoal para dar um pulinho lá no meu Instagram de tirinhas, que é o Mente Vazia HQ, e o nome já diz muito sobre a página, né? É uns quadrinhos e piada ruim. Acho bem maneiro lá e convido todos a seguir. Fechou? Quem tiver com dificuldade de achar, é só procurar lá nos seguidores do Dia Nerd, que a gente segue ele aí nas redes sociais também. Tô indo lá agora, hein? E antes da gente falar aí de Joker, né? Esse filmaço, vamos para os e-mails. Mas, como a gente já grava tem mais de um ano, a gente não tem e-mail, né? Então a gente vai direto pro cast, mas antes, gostaria de anunciar aqui o primeiro patrocinador do Dia Nerd, que é o Trato Feito Games. Para quem já segue a gente nas redes sociais e viu que a gente já fez algumas postagens com eles, a Trato Feito Games, ela foi criada aí em 2016 aqui em São Paulo, e é uma loja muito conceituada aqui em São Paulo, fazendo aí dos seus clientes o mais importante da história lá da Trato Games. Para quem não conhece a Trato Games, fica ali na Rua Santa Efigênia, 485, em São Paulo. A loja é o 21. E se você é aqui de São Paulo, você está aqui visitando e quiser conhecer a loja lá da Trato Games, pode procurar o Leandro lá e falar que você escutou aqui no Dia Nerd, que ele vai te dar aí um descontinho aí de você ter ido para lá pelo nosso site. Então, Trato Feito Games, o site deles é www.tratofeitogames.com.br e nas redes sociais é trato_feito_games_oficial. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos aí para o cast de Joker, Coringa. Coringa. Antes da gente entrar aqui em todos o que a gente mais gostou do filme, enfim, gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês imaginavam que o filme ia ser tão bom quanto ele foi. Quando começou o anúncio, o primeiro trailer ali, que ainda tava naquele negócio, será que é bom ou não? O que vocês achavam aí? Cara, eu já não tenho esperança nenhuma em filme da DC, apesar de ter gostado do Shazam, mas a pegada era diferente, né? A proposta era diferente, mas esse do Coringa eu não botava fé nenhuma, porque depois do
Batman. O último filme da DC, sem ser o Shazam que eu assisti, foi o Batman vs Superman. Então, olha como é que eu fiquei decepcionado. Eu não botava fé no filme do Coringa, desde que saiu a notícia, né? Então, tipo, eu assim, particularmente, eu ainda tava crendo que a DC ia investir um pouco mais no Coringa do Leto, né? Não sei se eles iriam apresentar alguma coisa, a origem dele, ou então algo que pode ter acontecido depois do Esquadrão Suicida, mas eu ainda tava crente que eles iam investir nele e, tipo, o anúncio de Joaquin Phoenix como Coringa pra mim, tipo, foi, desisto. Não vou assistir esse filme em hipótese alguma, e como eu não tinha assistido Shazam também, então eu falei, cara, não tô afim. O último filme da DC que eu assisti foi Aquaman, cara, e tipo, assim, pra mim tinha sido o filme máximo da DC, e falei, eles não conseguiram superar isso, e acho que surpreendeu bastante. É muito bom. Eu botava fé no Joaquin Phoenix como ator, mas pra interpretar o Coringa eu achei meio caído. Cara, assim, eu tava meio... Opa, então, eu sou um cara que eu gosto de ter expectativas boas, né, cara? Assim, por mais que a DC venha decepcionando, tirando o Aquaman, né, o Shazam, que eu achei bem bacana, eu tava esperançoso, cara. Eu tinha visto a sinopse, que nem você falou, assim, pela sinopse, né, a gente fica meio assim, mas depois, quando começou a sair as críticas lá nos Estados Unidos, quando o pessoal começou a assistir, começaram a falar, eu falei, pô, deve ser bacana. Mas, assim, eu fui pro cinema bem esperançoso, assim, mas lógico que me surpreendeu bastante o que eu vi, mas foi bacana. Bom, eu inicialmente também estava com a expectativa muito baixa, porque pra mim não tinha como fazer um filme do Coringa sem o Batman. E como eu acho muito difícil também ter um filme do Batman sem o Coringa, já que a rivalidade dos dois é algo tão forte na DC e parece que os caras foram feitos um pro outro. Se não fosse, poderia até ser casal, né, cara? De tão forte que é a ligação deles. É como se fosse um anti mesmo, né? O Coringa é um anti-Batman e o Batman é um anti-Coringa. Então eu não tava muito esperançoso. Mas quando eu fiquei sabendo que seria o Joaquim, eu comecei a dar aquela animada, porque eu sei que ele se entrega muito nos papéis. Mas eu ainda fiquei preocupado dele se inspirar muito no Leto, e a gente viu mais do que a gente já viu, sabe? Porque o Jared Leto, a gente decepcionou total. A gente não. Mas o Paulo gostou. É difícil. Isso eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. O Jared Leto, ele foi um mau Coringa ou ele não teve tempo de mostrar o que ele construiu pra gente? Porque a participação dele no Esquadrão Suicida foi ridícula, né? Não deu pra ele... muito pequenininho. Então, foi ruim mesmo? Eu acho que se ele tivesse tido mais tempo pra mostrar o Coringa dele, talvez ele seria o Coringa definitivo. Porque assim, fizeram toda uma campanha, toda uma propaganda, né, do Jared Leto como Coringa. Então assim, foi mal aproveitado pra mim Esquadrão Suicida. Se não tivessem mostrado ele, era melhor do que ter mostrado o pouco que mostrou. Então assim, eu acho que assim, ele teve pouco tempo pra trabalhar, porque a gente sabe que o Jared Leto, ele se entrega pra caramba nos papéis que ele faz ótimos filmes, ganhou Oscar por fazer um filme, tipo, nada a ver. Então, assim, eu tinha fé que ele ia fazer um ótimo Coringa, e eu acho que ele teve pouco tempo pra mostrar o papel dele. Olha, cara, eu só me decepcionei com ele porque... É isso que você falou, a campanha de marketing estava tão forte, mas tão forte, que na hora que apareceu eu falei, mano, que merda. Ele chegou a mandar rato morto pros caras no set de filmagem. Ele tava loucão no set de filmagem, os caras fazendo um marketing fudido disso, e na hora que teve a participação dele, eu não senti que ele entrou na alma do personagem. Não acho que ele chegaria a ser o Coringa definitivo, não, porque eu não sei se ele foi baseado, mas ele tem muita inspiração no Coringa do Jim Lee, que ele é todo bombado, todo tatuado e tal. E esse Coringa, ele é interessante, mas mó galera critica esse Coringa do Jim Lee, que ele foge muito do padrão Coringa de ser, tá ligado? Exatamente. Mais malandro, mais, sei lá, não curto muito também, não. É que assim, ele tava mostrando um Coringa mais gangster, né, do que um Coringa ladrão, Coringa psicopata. Mas até aí o do Jack Nicholson, Bom, acabei de lembrar uma frase ótima pra entrada, dei mole. O Coringa do Jack Nicholson, ele era gangster, ele era mafioso e era maravilhoso. Era canastra, mas eu gostava pra caralho. Mas, voltando a que eu tava falando, antes da gente comentar um pouco do Jared aí, então eu tava pouco esperançoso, mas quando eu vi o primeiro trailer, eu comecei a criar uma expectativa. Eu até comentei com o Daniel, eu falei, cara,
Eu gostei do trailer, tô achando que vem coisa boa por aí. Não quero aumentar a expectativa não, mas eu acho que tá vindo coisa boa aí. Você lembra? E só abrindo um parênteses aqui rapidinho, os trailers entregaram bastante coisa do filme também, né? Bastante coisa dos filmes, sim. Entregou o filme em todo, né? Bem por aí. Não, mas isso é uma coisa a ser louvada, porque tem tido uma cultura dos trailers entregarem um filme e o filme ter ficado ruim. No caso Com desse certeza, filme, sim. o filme continuou tão bom. Eu tenho algumas ressalvas em relação a ele, mas ele continua maravilhoso, cara. Sim, sim, com certeza. Eu vou ser sincero com vocês, eu prefiro os trailers do Coringa do que o próprio filme, viu? Porque, sei lá, eu fui com expectativa baixa, eu gostei do filme, mas assim, não me impactou tanto quanto os trailers. Olha aí, primeira opinião que eu ouço assim. Eu concordo com o Daniel, mas eu quero explanar isso mais pra frente, quando eu começar a falar mal. Aí, concordamos. E olha que agora tá uma modinha de você colocar uma coisa no trailer que não existe no filme. É verdade. Homem-Aranha é um exemplo disso, né? A Marvel adora fazer isso. Né? A Marvel adora fazer isso, então eles foram um pouquinho na contramão ainda. A expectativa da galera aí tava mais ou menos, então vamos aí pra começar o filme aí. O filme começa com o Arthur Fleck, né? Um cara aí que trabalha de palhaço. E ele já começa praticamente se fudendo no filme ali, né? Ele tá fazendo... Só se ferra. No filme. Mas no início já é meio dramático, né? Os meninos roubando o cartaz dele, batendo nele. E você já vê ali uma coisa também que eu acho muito legal, assim, como que Gotham tá bem representada, né? Acho que a gente vai comentar mais disso no futuro, mas... Você vê a sujeira, a corrupção, os próprios meninos bateram nele e a galera pouco se fudendo, eles correndo e ninguém ajudava. Eu achei muito familiar, me senti em casa, assim, saca? Assim, da cidade ali, 11 horas. Sério, não é brincadeira. Pessoas rindo da desgraça. Talhão! Mario! Mas assim, gente, o negócio que eu tava comentando com o Eric. Essa Gotham que foi mostrada em Coringa é muito, mas muito a Gotham da série Gotham. Que o Eric não assistiu a série Gotham, mas, a série Gotham é idêntica a Gotham que mostra no filme. Eu particularmente não assisti, eu tô até com vontade de assistir, mas eu não assisti, então não consigo saber se é igual, mas pra mim foi a melhor adaptação de Gotham, assim, de muita violência, a corrupção toda hora sendo mostrada com o político e a sujeira que a cidade assim, você vê que ali Gotham tá num momento que ela suplica pra ter o Batman, né, cara? Eu acho que eles conseguiram pôr isso no filme, que se você tivesse, se você se colocasse naquela cidade ali, você ia ter a mesma sensação, cara, precisa de alguém pra resolver essa parada. Cara, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu gosto de 3 Gothams diferentes e elas têm diferentes facetas. Eu gosto bastante não da fala Gotham. João Schumacher, por favor, hein? Não, eu gosto da Gotham do Bruce Timm, do desenho da Liga da Justiça, que passou no início dos anos 2000 ali, que ela é uma Gotham bem gótica, bem pontuda. Os prédios, eles vão se curvando pra cima do cenário, dando uma sensação de, sei lá, claustrofobia, a própria cidade é ameaçadora, sabe? A representação ali da ameaça já que o Batman vai enfrentar. Pelo lado de corrupção, que você falou, eu gosto muito que não expressa tão bem assim, mas dá uma pincelada por cima do Nolan. Ele a corrupção da polícia e tararau. E nessa do filme do Coringa agora, eu acho que foi a melhor forma de você ganhar tempo no roteiro. De falar, olha, essa cidade tá o caos, ela tá gritando pro socorro, e algo vai acontecer se ninguém intervir, né? Você vê claro ali que a sensação é de um barril de pólvora, né, cara? Cara, me lembrou muito um pouquinho do Rio de Janeiro, quando tava naquele caos lá do exército e um pouco do que tá o Chile agora também. Eu ia falar, mas eu não quis falar. Eu ia falar quase igual aqui no Rio. Uns anos atrás teve realmente um caso de anarquia lá em Vitória, né? Vocês lembram que a polícia entrou em greve, meio começou a caos total. Aqui no Rio também, cara. No Rio é todo dia, né? Foda.
Cara, não sei se vocês estão sabendo, mas no Chile tava rolando umas coisas tipo assim, a galera tava entrando na concessionária, pegando o carro, quebrando o vidro, acelerando e indo embora pra casa, mano. E aí, Eric, vai trazer carro novo do Chile? Pois é, vamos tentar, né? Eu até brinquei com o Paulo hoje que eu já comprei a máscara de oxigênio e pra gás e o colete à prova de bala, porque eu vou... Arrumar um colete já. Maluco, taca 3 vidros de vinagre na mochila e pai a bola. Ficar longe do choque. Mas sobre Gotham, cara, já que a gente entrou no assunto, então vamos, assim, eu acho que é um pouco, eu tenho a mesma sensação que o Plínio falou sobre as Gothams que ele gostou. Eu ia citar, assim, a do Liga da Justiça, até porque, pra mim, assim, eu acho que é a melhor interpretação de Batman de todos os tempos, fora quadrinhos, e Gotham não deixa a desejar também, como também, pra mim, a melhor adaptação da Liga da Justiça fora HQ, né, fora quadrinhos. Um pouco do Nolan, principalmente naquela parte do Revidente, dele começar a questão de ser político, que ia ser o cara que resolveu, que ele faz uma uniãozinha ali com o Gordon, enfim. E esse filme também. Quem é fã da série Arkham aí, eu acho que foi a pior adaptação de Gotham pra mim. Mostrou que... Nossa. Cara, eu acho... Não. Cara, eu acho Gotham de Arkham, velho, uma cidade muito, sei lá, cara. Primeiro, não dá pra saber se a cidade é uma cidade antiga, se é uma cidade contemporânea ou uma cidade do futuro. É uma bagunça. Então, eu acho que assim, cada jogo da série Arkham, eles refletem uma Gotham. É que nem eu falei, você não jogou Arkham Origins, né? Não. Então, Arkham Origins, ele apresenta pra você uma Gotham mais nova. Que é tipo uma cidade que tá começando agora, que tá ressurgindo das cinzas, etc. Pois é, cara, mas eu acho que assim, o problema dessa Gotham aí é que, olha, com seriedade, ninguém tá na rua. Apesar que os jogos têm uma desculpa horrível que acontece tudo de noite. E aí o Batman faz tanta coisa durante o jogo que você fala assim, mano, é impossível ele ter feito isso numa noite. Mas é o Batman, né, cara? Como é que é? Uma droga que esses jovens usam aí, que os caras fazem uma noite virar 3 semanas, maluco. Romero Brito? Se eu tô chamando? Katrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Lembrei o nome da droga. Mas ainda assim, eu acho que isso mata um pouco do jogo. Porque podia muito bem amanhecer, virar o dia, principalmente no último. O último jogo lá, que tem o gás do medo lá, enfim, eles dão uma desculpa pra limpar a cidade, pra cidade ficar vazia, e só tem criminoso no jogo. É inacreditável que... Sei lá, eu não gostei muito dessa adaptação. E tô falando das adaptações mais famosas. Eu não assisti a seriado de Gotham, sempre quis assistir, mas acaba que sai tanta série diferente e também um pouco da descrença da DC. A DC não é tão legal nem nas séries e nem como nos filmes. Isso é Não fato. fala mal das séries de DC, mano. Não, mas é porque ela se perde pra caramba, mano. E os efeitos visuais da série da DC, cara. Eric, eu estou te intimando. Um dia a gente vai gravar um cast sobre as séries da DC e eu vou te convencer porque todas são ótimas. Cara, eu Aí, quero... não vai. É muito forte, mas são Não boas. fala mal de arqueiro não, hein, mano. Se Cara, falar mal de arqueiro, a gente sai na mão, cara. a primeira temporada de Arqueiro é legal. Apesar que eu não gosto do ator. Não que eu não goste do ator, eu não gosto da interpretação dele como Oliver. É porque o Oliver, cara, que eu conheço, foi sempre um cara que ele disputava com o Flash de que era o mais comediante, velho. E esse Oliver O serião Oliver aí, que você cara... conhece é o Bruce Wayne vestido de colã verde, né? Você não sabe o que ele passou, por isso que você tá falando isso. Boiola. Exatamente. Mas sei lá, velho, eu acho que ele é muito sem graça, velho. É muito sem sal, sabe? Pra ser Você não passou 5 anos no inferno, cara. Você não passou 5 anos numa ilha. Boiola. Passou 5 anos no Rio de Janeiro. Não, deixa pra lá. Daí você pega as outras séries que estão... Pelo menos o que tá rolando por agora. Supergirl, mano. Que efeitos visuais são aqueles, cara?
Velho, de vontade de chorar, cara. Eu não consigo assistir, cara. Eu particularmente não assisto Supergirl não, viu, mano? Sinceramente. Cara, eu vou falar que eu tentei, mas também não consegui, não. É difícil de assistir aquela Mano, série, viu, meu? Vocês Pelo já, amor de Deus. vocês já viram o Marciano na série, cara? Meu Deus, já. velho. O Assisti extraterrestre. Supergirl antes do Superman aparecer. Era legal. Era um draminha adolescente, mas era legal. Mano, o extraterrestre lá do filme do com o Will Smith, caralho. Homens de Preto? Não, o que é que ele é um piloto do exército? Independence Day. Isso, Independence Day. Véi, aquele extraterrestre lá de Ah, tá. 1900 e bolinha é muito mais bem feito do que o marciano dessa série, velho. Nossa, é muito ridículo, cara. Só voltando pro lance da cidade, porque senão a gente vai falar de série da DC que eu não consegui controlar e a gente vai perder o Batman. Mas o que você falou, Eric, do jogo do Batman, é interessante que essa é uma característica, pelo menos a maioria das pessoas, quando escreve Batman, sempre coloca, que é esses elementos góticos, cara, que você falou justamente que você não gosta, Fraga, que é muito sujo, tudo muito antigo, porque no lore do Batman, a Gotham, ela surgiu, teve o ápice ali no início dos anos 30, então tava aquele movimento Art Deco, não é Art Deco não, errei aqui. Enfim, era um movimento artístico foda, parará, e isso caiu em decadência pós quebra da bolsa e tararau. E você vê esses elementos na própria Nova York hoje em dia. É muito inspirada, né, nessa parte de decadência de Nova York. E nesse filme do Coringa, isso extrapolou. Então, mas o que eu quero dizer um pouco é que, tipo assim, eu acho que Gotham é a cidade que mais representa um pouco do que é a realidade, cara. Pelo menos aqui no Brasil, velho. E em vários lugares também. Mas o que eu acho é que eu queria sentir essa essência e eu só consegui sentir ela agora, no Coringa. E pra piorar a situação, o filme do Coringa tem uma palavra que eu acho que deveriam cortar ela do vocabulário, que é: o filme foi baseado nas histórias da DC. Então, tipo assim, não é que é o Coringa é o Joker. Nem conheço. É baseado, cara. E se eu tivesse lido isso antes, aí eu não ia querer nem assistir o filme, então não vi. É muito trash falar isso, né? Baseado nas histórias. Só voltando pra Cidade do Tiquim, pra encerrar isso de vez, isso que você falou é verdade, cara. Nos outros filmes, outras mídias, eu senti a cidade meio estranha. Essa do filme, ela é bem cosmopolita, né? Você consegue imaginar São Paulo, assim, você consegue imaginar o Rio, consegue imaginar qualquer outra cidade, assim, né? Diz mais, pode. Mas eu acho isso que você falou também muito assertivo, cara. Esse Coringa, ele não é baseado em nada da DC. Ele é o Coringa do cinema, velho. Eu acho que deveriam vender assim, como um produto da mídia cinema. E como mídia cinema foi executado de forma belíssima, né, cara? Então é legal a gente começar falando de Gotham mesmo, até porque também no cenário político, né? E ali a gente já tem claramente a introdução do Bruce, né? I'm Batman. Com o pai dele falando que ele vai resolver o problema da cidade, mas você vê que ainda assim ele parecia que ele tinha uma missão dele. Ele não estava muito preocupado em ajudar a cidade, igual quando o do Oscar, o Revenante, se candidata, né? Que parece que realmente ele quer ajudar a cidade. E a galera é meio anti o pai do Bruce, né? Ele tava meio empatado ali com a concorrência, mais pra frente, né? É muito legal acontecer do jeito que aconteceu e naquela noite. É sensacional, cara. Eu tiro o chapéu pro Todd, cara. O filme foi muito bem feito. Muito bem feito. Eu não consigo aclamar uma crítica do filme, apesar que tem várias, mas só porque o filme foi muito bom, cara. And eu acho que o filme, indo pra esse viés político, ele peca um tiquinho se ele quer se relacionar com o filme do Batman. Com a persona do Batman. Porque o Batman, ele é um personagem, querendo ou não, o que starta o Batman é a
a busca da vingança. Mas o verdadeiro símbolo que guia o Batman é o pai dele. E o pai dele, ele é um iconoclasta. Ele, teoricamente, né, no lore, o pai dele é um homem bondoso, ele faz tudo pra Gotham, e Gotham, ele é a salvação de Gotham. E nesse filme, ele, pra mim, ele é um babaca. Ele é muito... O filme ele é muito unilateral. É bom, mas se ele quer dar... É interessante como visão de um personagem, mas se ele quer fazer essa construção política, ele não... Acho que ele peca colocando só um lado, sabe? Mesmo que a gente já conheça o lado. Eu concordo com você, ele é o tipo político mesmo, né? Não é aquele cara fora da política que quer chegar para querer dar uma mudada no cenário. Ele é o político, né? Que já parece que ele já ganhou várias eleições e eu não tô brincando nada aqui, viu, gente? Só falando que ele é o típico político que ele quer o interesse próprio, ele não tá ali para ajudar as pessoas. É uma visão diferente que a gente tem, né? Porque o Thomas Wayne do Nolan é um cara que se preocupa com o povo, que trouxe diferentes mudanças pra Gotham, construiu o trem lá do final de Batman Begins. Então, é um Thomas totalmente diferente, né? Um Thomas totalmente novo que a gente viu nesse filme aí. Provavelmente é um Thomas mais verdadeiro, né? Que eu acho que não existe uma pessoa 100% bondosa a ponto de fazer um trem só pra melhorar a cidade. Ele deve ser desse jeito mesmo, mas eu acho que faltou um contraponto no filme, ele pra ficar equilibrado como pessoa normal. Ele ficou muito vilanesco. Mas de qualquer forma, eu acho que isso é essencial para a criação do personagem também. Esse cenário político de nem os políticos tá aí para a sociedade, acho que dá um ponto positivo para a construção do Arthur no filme. Até ele virar quem ele virou. Acho perfeito, só podia mudar a figura política, né? Mas toca o balde. O filme começa aí contando um pouco da origem aí do Arthur, né? Dele ser um cara que tá trabalhando de palhaço, ele acaba sofrendo aí um pouco de crítica da sociedade. Ele é um cara que é meio deixado para trás. Você vê que os próprios palhaços amigos dele ignoram ele. E aí apresenta ele também cuidando um pouco ali da mãe dele, que era o intuito da vida dele, né? Era conseguir um dinheirinho para manter os remédios da mãe dele, manter dele. E aí começa com uma cena muito interessante, que é ele indo naquela assistente do serviço social, eu acredito que seja, eu acho que a mulher não era psicóloga, pode ser que sim, mas eu não senti isso no filme, e ele tendo que ir lá, né, forçadamente ir lá, porque dá a impressão que ele tinha sido internado, não sei se vocês tiveram essa sensação, ele tinha sido internado e ele saiu a troca de usar os remédios, fazer um trabalho e fazer as anotações lá, e aí o caderninho das anotações dele é algo sensacional, né, cara? É o típico de um cara louco. Assim, eu senti que aquela mulher era tipo uma psicanalista, sei lá, ele falou assim, putz, eu tô melhorando, eu posso, voltar pra sociedade, e aí, a troco disso, vai tomar remédio, e ele acabou não melhorando, e sei lá, acho que essa foi a impressão que eu tive. Eu entendi mais ou menos por aí também, parece que dá a entender que, como se ele tivesse internado, né, e ele tivesse voltado à sociedade, foi mais ou menos o que eu pesquei também. Eu, pensando agora que vocês falando, dá a entender uma outra coisa. Porque ele já tem um problema psicológico lá da risada. Então eu acho que era uma assistente social que ele usava para fazer o tratamento. Porque quando ele vai lá no hospício e tal, no Arkham pediu a pasta da mãe dele, parece que ninguém conhece ele lá, tá ligado? O próprio cara não... Então, mas talvez ele estava em algum lugar juvenil. Por quê? Deve ser. Nesse ponto que você fala de pegar a pasta, e ele descobre que ele foi violentado, né, pelo padrasto dele, e a mãe dele tinha adotado ele, então pode ser que ele estava se internado numa coisa juvenil, porque ele pirou foda, né, cara? Ele não teve estrutura nenhuma dentro de casa, ele era abusado, ele sofreu aquele acidente que fez ele ficar com aquele problema do riso, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então eu acho que pode ser isso. Ele foi um pouco dessa transição aí, de ficar internado, e ele tem que ter um acompanhamento obrigatório, porque
É o mínimo que poderiam fazer, né? Dar um acompanhamento pra ele. E é uma coisa muito social, porque a mulher comenta mais pra frente que aquilo era a última sessão, né? Que eles estavam fechando por um teor político, né? Olha a política influenciada aí de novo. Mas nessas entrevistas com o Miguel, ele fala uma coisa muito interessante, que é que ele estava querendo expressar em todo momento que ele ia com uma bomba relógio que estava quase explodindo. E que ele ia explodir. E tem uma das conversas dela, ele chega a falar, né? Você me ouve, mas você não me escuta. Tipo isso. Que ele estava tentando passar para ela que ele estava sofrendo, que estava uma merda, que ele ia explodir foda, e ela simplesmente estava ali como funcionária pública, fazendo o trabalho dela, que é bater carimbo, e ouvindo a pessoa ali e falando, vai embora, toma o seu remedinho. Era tipo funcionário público ali. É muito político aquilo ali, e a gente vê isso aqui. Vê isso muito no Brasil, de você procurar alguma coisa de funcionário público e aquela burocracia, o cara só sabe fazer aquilo que ele tem para fazer. Se ele só bate carimbo, ele só vai bater carimbo. Se você pedir uma informação, pergunta ao fulano ali que eu só bato carimbo. É basicamente isso, né? Ô, Eric, o que sua esposa falou sobre o filme? Que ela é psicóloga, né? Ela eu queria ler isso mais pra frente, mas eu vou ler aqui agora. Eu quero entrar no tema psicopata e preciso de uma introdução. Então vamos lá. Olha só que ela não falou exatamente isso, mas ela falou assim que foi a melhor representação que ela leu para ela explicar qual foi o misto de sensações dela do filme. Um detalhe, quando ela saiu do filme, ela ficou fazendo a risadinha do Coringa umas 2 semanas aqui em casa. Mas vamos lá, olha isso, cara. E eu queria ler isso mais pra frente, mas vamos ler aqui agora, que aí vai deixar o papo mais da hora. Dói. Incomoda. Coringa definitivamente não é um filme de super-herói ou de um super-vilão. Para quem entrou na sala de cinema esperando uma instigante ficção sobre a história de um vilão sarcástico, o filme é uma grande frustração. Não tem ficção. Os detalhes que gritam através dos olhares, gestos, movimentos e expressão do Fênix são uma enxurrada de realidade. Há quem tenha odiado, compreensível, não é? A maioria de nós tem aversão à realidade, afinal a tristeza dói, o desprezo dói, a doença dói, a deficiência dói, a pobreza dói, a violência dói, a brutalidade dói, a ausência de beleza incomoda, a sujeira enoja. Quem quer ver tudo isso encarado em um filme numa tela de cinema? Vou ao cinema e me divertir, é o que muitos falam, mas a arte é muito mais que uma diversão. Gosto de arte que incomoda, que gera desconforto, que movimenta e choca, que transforma, que bagunça os sentimentos e os sentidos. E é isso que Coringa faz. O filme não quer romantizar o vilão, vitimizar o psicopata ou impor a aceitação de violência como a resposta para um sistema desesperante, opressor e inoperante. Coringa escarancou uma sociedade doente, onde a ausência e a inexistência de amor ao próximo transforma ódio e violência em ídolo de milhares de pessoas. É uma crítica ao governo, à mídia, à falta de sociedade, aos menos favorecidos e até mesmo a nós. Sim, mas é absolutamente mais do que isso. Se você assistiu e não entendeu que a principal crítica do filme é para você, talvez seja válido você assistir novamente. Ela tem nem o que dizer. Tem nem o que dizer, né, cara? E assim, eu já tinha amado o filme, mas depois que ela me mandou isso, eu fiquei assim, caralho, velho, é muito isso, sabe? E isso gera uma revolta tão grande, porque, tipo assim, particularmente eu sou um cara que gosta muito de ajudar as pessoas. Mas isso gera uma revolta tão grande em mim, de tipo, porra, cara, eu poderia estar fazendo mais, sabe? Porque... lógico que é viajar demais se não ajudar alguém e achar que o cara vai virar o Coringa, né? E se você linkar acontecimentos no Brasil e no mundo, cara, isso acontece, velho. E é muito raro, e não é raro de acontecer. Pega aí aqueles 2 alunos que invadiram a escola lá e começaram a matar a galera.
aquele cara que entrou na igreja com a arma, e no mundo, N vezes acontece. Então, tipo assim, cara, é muito isso, né? Acho que se tivesse uma pessoa ali que tivesse dado a mão pra esse cara, talvez pro arco aí, não tinha. A bomba relógio não tinha explodido, né, cara? Então eu acho que isso faz o filme ser tão bom, mas tão bom que é aquilo que eu falei. Existem críticas no filme, sim, mas todas as críticas pra mim caem no chão pela beleza de ter ouvido isso e ter falado, cara, o Joker é um filme que poderia acontecer com qualquer pessoa, cara. Isso é sensacional. Isso que ela falou sobre incomodar e que a arte incomoda, eu achei várias coisas me incomodam, mas no final, no fritar dos ovos, isso agrada mais do que os erros, né? Em diversas cenas do filme, eu pegava sentindo, normalmente eu falo isso com galhofa, mas sentindo uma vergonha alheia, sabe? Que ele fazia alguma coisa, mas o filme ele gera tal empatia com o Coringa, que você falava, puta, não, mano. Tipo, o sentimento é como se você estivesse fazendo aquela própria cagada, tá ligado? Como se você estivesse vendo um retrato de você mesmo agindo fora do seu corpo. Eu acho isso muito foda, né? Essa crítica aí, exatamente, assim, tá perfeita. De todas as que eu li, pra mim, essa daí é o que mostrou que realmente passou pra mim. Eu acho que é bem isso aí. E complementando o que você diz, eu penso muito assim também. Às vezes a gente fica pensando, pô, será que se eu fizesse de uma forma assim, tal pessoa não poderia ter ido para um caminho melhor? Mas ao mesmo tempo, o fato de você não fazer não justifica a pessoa fazer algo ruim, né? O fato pelo menos assim, o que eu penso, né? O fato de talvez a sociedade, não vou falar pelo Coringa, né? De ter deixado de desejar com ele em algum momento, não justifica ele fazer as coisas que ele fez, né? Sim, exatamente. Acho que é bem isso. E o fim não justifica os meios, né, cara? É muito isso. Então, cara, isso deixa a gente sem palavras, assim, de como que o filme é impactante, como que o filme conseguiu mostrar como que a maioria das sociedades são. Eu acho que muita gente deveria se conscientizar com isso. Não de todo mundo ser ação social, vibe positivo, mas talvez... Justiceiro social. Mas talvez, tipo, porra, não vou insultar alguém porque o cara é diferente. Aceitar que as pessoas não são como você, então, tipo, não é porque o cara é diferente de mim que eu vou zoar, eu vou falar mal, eu vou agredir. E se um cara que tá clamando por socorro ali, porque ele tava clamando por socorro, cara. Se a gente pelo menos não der uma direção pra esse tipo de pessoa, cara, pode virar uma bomba relógio que vai explodir. E aí eu fico pensando, será que esse menino aí que entrou na escola e matou aquele monte de alunos lá, será que ele não pediu socorro? Será que esse cara que entrou na igreja aí, saiu matando a galera, não pediu socorro? Se você for pegar o 13 Razões do Porquê, a última temporada dele foi sobre praticamente a história do menino lá que ele queria matar todo mundo no bairro lá. Porra, ninguém ajudou o cara, velho. Só que na hora, um pouco antes dele fazer merda, alguém conseguiu ali evitar o negócio. Mas até então, velho, ninguém, nem a família, nem os colegas de escola, ninguém, velho. O menino teve que quase morrer pra alguém perceber que tinha alguma coisa de errado ali, né, cara? Então, tipo assim, às vezes é uma coisa que nem é aquele negócio que é silencioso, não. Às vezes é uma coisa gritante que tá acontecendo e ninguém ajuda, né, cara? É fora do comum. E você pode linkar isso com várias coisas que tá acontecendo hoje. Homofobia, feminismo, feminicídio, né? Então, tipo assim, às vezes... O bullying, né? O próprio bullying. Então você vê que as pessoas, às vezes a pessoa que tá sofrendo ainda pede ajuda, mas ela não quer se expressar que ela precisa de ajuda, né? E um pouco mais da realidade é que às vezes essa pessoa acaba tirando a própria vida, né, cara? Que é uma coisa Inclusive eu tô com umas fotos abertas aqui de vários frames do filme. E eu tô vendo que a maioria do figurino do Arthur Fleck, ou o figurino é completamente amarelo, ou ele tem algum detalhezinho amarelo. Já puxando
de volta para aquele lance lá do psicopata, tava lendo um livro, tem uma série no Netflix que chama Mind Hunter, que é baseada nesse livro, que ele fala que o psicopata, ele tem desejo de se expressar de alguma forma, ele não sabe como, e ele começa a fazer certos atos de crueldade com bichos pequenos e tal, só que ele sabe que aquilo é errado e ele se priva disso, né? Ele se controla. E a partir do momento que ele mata uma pessoa, ele sente uma adrenalina naquilo e aquela adrenalina vai crescendo, crescendo, crescendo até ele virar um assassino monstro, enfim. E você vê que no filme do Coringa isso é construído, né, cara? Você vê que ele... Na anotação do caderno dele, pra ele aquilo ali não é maldoso, mas a gente vendo de fora, você vê que ele tá completamente equivocado, que aquilo ali vai dar uma merda, e nessa hora, né, quando mostra essas anotações e tal, ou ele tá cercado de um elemento amarelo, seja na iluminação, seja no tom da parede, em muitos detalhes do filme ele tá com aquele casaco amarelo dele, e no momento que ele sucumbe entre aspas, a loucura dele, ele abandona completamente essa casca amarela, né? Ele assume o vermelho, sanguinário, tanto que parece que o primeiro plano dele quando ele é chamado pro programa, parece que o primeiro plano dele era se matar, né? O que vocês acham? Sim. Eu também percebi aí, parece que a impressão que dá é que ele queria se matar mesmo. Aí, por algum motivo, né, lá ele muda o planejamento dele. Mas eu acho Parece que porque... ele encontra, né, sei lá. Mas eu acho que quando ele muda de suicidar pra matar o cara, é porque justamente ele se sentiu mais ofendido do que ele querer estourar a cabeça e trazer consciência pra todo mundo. Então, mas a leitura que eu tive é que, tipo, ele matou os caras, ele se sentiu bem, e depois ele matou a mãe e aquilo ficou na cabeça dele. Mano, isso tá errado, minha vida é uma merda, vão me matar. Aí ele chegou no programa, o cara meteu o dedo na ferida dele, ficou putaço, e falou, quer saber? Passou o cara. Parece que até aquele ponto ele tava se reprimindo. Depois ele se soltou, né? Depois que ele matou, ele se soltou, né? Como se fosse uma algema pra ele. Depois que ele matou por ódio, né? Não porque alguém fez mal pra ele. Depois que ele matou porque ele quis, ele falou, esse daqui é o meu viés, eu vou ser psicopata, entre aspas. Isso que você falou é muito legal do próprio Mindhunter, né, que tem um seriado que também é muito bom, que é baseado no livro, mas quem assistiu Dexter, cara, é exatamente isso. O Dexter, ele sofre um trauma quando ele é criança, né, a mãe dele é morta na frente dele, e ele é banhado de sangue praticamente da mãe dele, ele cresce com aquilo de ser, e ele começa primeiro a matar os animais, matando um coelho, matando um cachorro e tudo, até que o pai dele direciona ele para matar pessoas que são maus, assim, entre aspas, que são bandidos, são estupradores, etc. E ele cria aquilo na mente dele de eles continuar matando, porque ele chamava até de Dark Passageiro Escuro, né? Que era uma vontade que é mais forte do que ele, dele matar. E isso é muito bem apresentado também aí, cara. Da primeira morte dele, ele ser um pouco meio que na defensiva, porque ele ficou com medo, e aí ele gostou. Tanto que o primeiro cara que ele mata no vagão, a gente toma um susto, porque até então a gente não imaginava que ele ia fazer aquilo. Ele tomou um susto, né? Eu tomei um susto inacreditável nessa hora. Não, porque assim, dá pra você ver que ele para, que tipo, ele mata o cara e ele, tipo, para e ele pensa e ele, opa, peraí. Isso, e aí ele vai atrás dos outros. E o último cara, depois que ele dá um tiro na perna dele, ele vai atirando em partes até que tem o prazer de matar o cara. Então isso aí casa muito com o que você falou. Primeiro foi sem querer, mas depois... E, Plínio, só pra você saber, o amarelo é uma cor que remete à esperança, cara. Então, o que eu tava falando do amarelo é que ele tava... Pra indicar que ele tava no estado de pedindo ajuda. O amarelo quis fazer referência a... Ele tava pedindo ajuda, só que ele não se expressava da forma certa. Então, que aí ele tava com esperança de alguma coisa. Tava no estado de mudar. Então, tipo, assim... E esse lance que ele... Pode falar pra ele. Que quando ele mata o terceiro cara, que ele fuzila o cara, ele vai pro banheiro e ele dança, né? Que aquela ali depois que ele matou o cara, ele consegue se expressar fisicamente, né? Feliz, né? Complementando, então, ele faz a dancinha que é como se fosse... uma paz que ele tá sentindo ali naquele momento, né, cara? Ele tava passando por uma situação de estresse, ele matou os caras e pronto. Ele ficou em paz ali naquele momento. Dá pra sentir. Sabe aquele negócio
Tipo, dança da vitória, né? Puta, eu consegui meu objetivo. Pai, vai lá e dança. Mas eu não senti como dança da vitória, eu senti como uma dança, tipo assim. Não, mas assim, eu diria, tipo, não dança da vitória, mas tipo, um alívio pra ele, né? A vitória dele foi tipo um alívio. Eu senti que ele tava em paz naquele momento, e essa parte me deixou bem assustada no filme, pra te falar a verdade. Inclusive eu tô olhando aqui, essa cena ela foi improvisada, sabia? Ela não tava no roteiro. Ele entrou no banheiro e começou a dançar. O Joaquim é foda, cara. Ele é foda, Mais um Coringa que teve sendo improvisado, hein? Porra, o Coringa é um improviso. Mas mais pra frente tem uma cena que ele começa a dançar, aí ele atira sem querer e a postura que ele tem é de uma criança assustada que fez merda, né? Então parece que quando ele tem essa dancinha, ele volta a um estado de inocência, um estado de tranquilidade próxima do uterino ali, né? Ele tá no mundo dele de uma forma muito inocente ali, né, cara? E uma forma também de você conhecer um psicopata é quando ele faz alguma coisa e ele demonstra zero empatia para aquilo que aconteceu. Aquilo pra ele é simplesmente aquilo assim, eu quis fazer, eu fiz e pronto, eu não tenho remorso disso. E quando ele mata os caras, ele até sai correndo e tal, mas eu acho que ele sai correndo com medo de ser pego. Mas logo em seguida que ele faz a dancinha, zero remorso. Ele vai pra casa e continua a vida dele como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E pior, né? Ele ainda ficou feliz de ver as reportagens, o pessoal dando polêmica, aí começa a pessoa a sair de máscara na rua, e ele vendo aquilo, e ele vai ficando feliz com aquilo, né, cara? Nesse assusta ponto bastante também, né? Vai vendo a felicidade dele, ele ficando feliz com aquela situação que ele gerou, né? É meio assustador. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês ficaram. Não sei se vocês perceberam. Porque assim, aqui no Rio de Janeiro é tenso o tempo todo, né? Mas vocês sentiram alguma tensão pra assistir o filme? Vocês passaram por alguma situação tensa no cinema? Cara, eu fiquei, assim, não do meu redor, mas eu me senti tenso o tempo inteiro vendo o filme. E uma coisa que me gerou um pouco de revolta nesse filme foi não ser PG-18, cara. Eu achei muito pesado, muito psicológico um filme para 16 anos, cara. Não é qualquer pessoa com 16 anos que tem cabeça para ver esse filme, não, cara. Ô, Rick, mas você diz tenso no sentido de sentimento que o filme causa em você ou de algo externo possa acontecer? Tipo um maluco com uma AK-47 e um casaco entrar? Cara, assim, eu acho que é exatamente isso. Assim, eu vou ser bem sincero pra vocês. Minha esposa e meu filho. Meu filho tem 21 anos. Então, cara, eu vou ser bem sincero. Nós fomos pro cinema, né? E chegou um momento, cara, que tinha um cara lá atrás, assim, foi no primeiro dia. Então tinha um momento que tinha um cara lá atrás, o cara naquela cena que vou dar uma adiantada no filme aqui, mas depois a gente volta. Lá na cena que ele mata, que o anãozinho vai com o cara lá, que ele mata aquele cara lá, o cara lá atrás, o cara começou a dar umas gargalhadas. Cara, eu fiquei assustado, cara. Juro pra vocês que eu fiquei assustado. Eu falei, cara, eu tô com a minha família aqui e tenho uma filha pequena em casa, eu fiquei assustado, cara. E aí, como é que vocês ficaram nessa cena? Eu assustei, sinceramente eu assustei. Cara, eu continuo, eu falei, eu saí do filme bem assustado, cara, de como que os caras tiveram culhão pra fazer isso. É porque incomoda, né, cara? Incomoda muito. Essa cena, eu acho que mais incomoda é que esse filme ele instiga, né? Igual o Eric falou. Ele joga na nossa cara algumas coisas. Eu acho que essa cena é pra gente ver o quão absurdo a gente tá. Porque no primeiro momento, o meu reflexo foi rir do anãozinho pedindo pra ele abrir a porta. Depois que eu saí no cinema, eu falei, mano, como que eu tô rindo disso, tá ligado? Então, eu acho que o objetivo dessa cena é realmente dar uma pincada na gente, né, cara? Eu acho que é bem proposital, né? Eu com a minha esposa, a gente saiu do cinema, eu perguntei exatamente isso pra ela, eu falei, pra eles dois, né, pro filho e pra minha esposa, eu falei, cara, a cena que o cara deu a gargalhada lá, né, e eu fiquei assustado com a gargalhada do cara, mas foi uma gargalhada meio macabra, sabe, tipo quase igual do Coringa, e depois eu perguntando pra eles, a minha esposa falou, cara, eu no primeiro momento, eu achei engraçado, mas depois refletindo realmente, pensa na cena, cara, é pra mexer contigo mesmo, né? É pra mexer com o emocional, né? Eu acho que então, o filme é um teste o tempo todo, né? Eu acho que pecou muito, isso que o Eric falou, dele não ser PG-18, peca muito nesse aspecto, né? Porque essa cena mostra justamente a banalização da violência, né? Que ela vem
de um negócio ultra violento para aquela ceninha, entre aspas, muito grande aqui de humor. Então a gente sai do choque pra isso, né? E, sei lá. Cara, e se você for pensar, os filmes que a gente teve PG-18 aí, que especialmente são o geral aí, que foi o Logan e o Deadpool, cara, não tem essa pegada que te deixa tão tenso, não. É claro que a violência nesses filmes é muito explícita, de cortar a cabeça, de tomar tiro na cabeça, etc, etc. Mas você já espera aquilo por causa que você já conhece os heróis. Agora, aquela cena, essa cena pra mim foi a mais impactante do filme também. Pra mim, mais impactante dele matar o Murray, porque no fundo, quando ele começou a tirar sarro dele, eu falei, cara, esse cara tá fazendo merda. Eu tava pensando comigo, porque ele matou o cara por muito menos, né, velho? Principalmente esse cara, né? Esse cara que sacanear ele, deu arma pra ele, tem que ser mandado embora. É fato. E ainda foi lá tirar deboche, né? Falando que é amigo, né? Mas ele morreu por pouco demais, né, cara? Agora que você falou isso, me surgiu uma dúvida. Em diversas cenas do filme... Desculpa te cortar, viu, Eric? Você tava falando um negócio muito... Eu já passei por cima. É que diversas cenas do filme a gente vê que o Coringa, ele tem flashes, né? Ele viaja na batatinha, tem alucinação e tal. Será que aquela cena da arma não foi uma alucinação também? Construída pra gente achar que ele é uma vítima? E aquela arma é só merda dele? Então, igual foi cara, o encontro. Então, cara, eu não sei, mas eu prefiro acreditar que não. Porque apresentaram ele indo atrás disso em momento nenhum, só naquele momento. Quando o cara entrega a arma pra ele, pra mim, notoriamente, cara, é o que acontece em muita empresa, mano. O cara que não gosta de você quer puxar seu tapete e te dar uma coisa, não uma arma, mas te dar uma coisa que sabe que vai dar ruim e você vai se rodar por isso. Opa, eu passo por isso, hein? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Mas você tava falando da violência, dá pra contar nos dedos quantas pessoas o Coringa matou. Em compensação, as mortes do Deadpool é infinitamente maior, né, cara? Então o peso dessas 5 mortes nesse filme fala muito. Pois é, então é aquilo que eu tava falando. O Deadpool e o Logan teve muito mais quantidade de cenas violentas, porém, as poucas cenas violentas que esse filme teve, e especialmente essa, me dá a sensação que esse filme é muito mais PG-18 que o Deadpool e o Logan. Então, cara, tipo, vocês falando assim da faixa etária que é permitida pelo filme, eu tava pensando o seguinte, que assim, eu acho que o Coringa tinha que ser PG-18, porque, pô, assim, é um filme assim que ele não é tão cômico quanto você assistiu um Deadpool, porque, pô, Deadpool, cara, é um maluco que se veste de vermelho, que faz piadinha com tudo e que sai matando geral, tendo ou não tendo motivo. E, tipo assim, o Coringa, ele foi tão realista, ele foi tão, assim, trazido pra nossa realidade, que ele, eu acredito que tinha que ser mais 18, do que não um Deadpool. Tipo, Deadpool, tá, beleza, que não é tão realista quanto você assistir um Coringa. Não é tão verdadeiro quanto você trazer pra realidade, né? Eu acho que é exatamente impactante, talvez, menos quantidade de morte que nem tem nos outros filmes, mas o fato de ser ter esse realismo, de saber que é uma verdade, né? Que é algo que realmente pode acontecer, eu acho que isso que impacta mais, né? Eu acho que a gente fica mais impactado mesmo, né? Por causa disso, pelo fato de ser bem próximo da nossa realidade, né? Sim, bem próximo mesmo, como se pudesse acontecer com qualquer um, cara. Ele só foi mais uma pessoa, ele só foi um que explodiu e que causou uma explosão na cidade inteira, cara. Tipo assim, é diferente de um assim, você assistiu um filme de puto, o cara tira a garra da mão. É diferente. Você, tipo, de um cara que, ele tinha câncer, ele foi passar por um tratamento e virou imortal. Tipo assim, é diferente, tipo, é mais realista, né? Então, acho que assim, dos 3 filmes, eu acho que Coringa não é tão pesado em termos de morte, mas o tema que ele aborda faz ele ser mais pesado que, tipo, o Logan e Deadpool tranquilamente. Exatamente isso. Tem acompanhado essa treta do Scorsese falando da Marvel e tal? Uhum. Eu acho interessante isso vir agora, depois do filme do Coringa, porque esse foi o primeiro filme de herói que eu saí pensando, depois do filme,
E tenho pensado nele até hoje, tenho refletido. E pra ver esse filme, cara, não é qualquer um. O cara tem que ter maturidade. É o primeiro filme em anos que eu tenho visto que você tem que ter maturidade pra assistir, cara. Sim. Foda. Sim, e é difícil você pensar em outro filme que te impacta tanto, cara. Eu tava tentando refletir isso, cara. Qual foi o filme que me impactou tanto nesse nível de realmente sair e tá pensando até hoje e de ficar querendo acompanhar tudo que sai? Porque realmente, cara, eu não me lembro de um filme que impactou no ponto, tipo assim, cara, poderia ser eu ali, sabe? É que nem o Eric citou o 13 Reasons Why, e assim que eu assisti o filme, eu me lembrei bastante, tipo, do drama da primeira temporada que a Hannah viveu, que, tipo, ela guardava tudo pra ela mesma, e, tipo, assim, que nem a gente comentando agora, de algum filme que impacte tanto a gente que a gente, tipo, não esqueça. Então, mas Filme? o 13 Razões por que tem um problema muito grande. Tanto que eles se ferraram muito por isso e começaram a fazer campanha, que é, eles romantizaram o suicídio, cara. Sim, Romantizaram sim. foda o suicídio, velho. E quando eu assisti a primeira temporada, a única cena impactante de 13 Razões porque a menina suicidando, cara. Tanto que ela foi cortada, né? Tanto que foi cortada, Não exatamente. tem mais, mas naquele momento, foi o único momento que eu senti a angústia dela. Quando ela foi estuprada, gente, eu não sou a favor de estupro nem de nada, mas a interpretação da personagem e por eles ter romantizado o suicídio, eu sei que ela sofreu, ela foi estuprada, ela teve N coisas, mas o único momento que eu senti um sofrimento assim de bater lá dentro e doer foi na hora do suicídio dela. Mas o filme vai romantizando isso para que justifique o suicídio dela. E é aquele mesmo negócio que a gente falou no início. Os meios não justificam o fim. Ela não pediu. Ela estava pedindo ajuda, ninguém ajudou. É fato. Mas ela quis romantizar aquilo, fazendo a fita, fazendo toda uma armação para deixar uma mensagem. Só que para mim, é uma mensagem que ela fez foi totalmente egoísta. E os caras da série romantizaram muito o suicídio, cara. Tanto que o índice de suicídio que eles acharam que ia baixar aumentou um pouquinho e muita gente estava citando. E uma das pesquisas que estavam sendo feitas logo após o filme era como se suicidar, cara, no Google. É foda isso. E você não tá vendo a galera pesquisar, tipo assim, como que eu vou fazer pra me virar um maluco? Não, porque o filme do Kubrick impacta de você não querer ser aquilo. É diferente do 13 Razões por quê, que muita gente que já tinha vontade de suicidar se identificou e quis suicidar, e algumas até devem ter feito isso. Agora, no filme do Coringa, eu acho que é mais fácil você sentir empatia de pedir ajuda do que virar aquilo. Não, sim, mas assim, o que eu quis dizer é que assim, tipo, é um lance assim que te traz um pouco pra realidade, né? Porque assim, por mais que a série tenha picado feio nessa parte de querer romantizar o suicídio, tipo, querendo ou não, é a realidade de, tipo, puta, a maioria dos jovens de hoje em dia, né? Tipo, puta, terminei com a minha ex-namorada terminou comigo, puta, agora eu vou me matar porque isso aconteceu. Então, tipo, assim, é realidade, é realista, querendo ou não, né? Tem um escritor chamado Tom Clancy, que ele escreve livro de ação militar e tal. Ele tem uma frase muito famosa que é: a realidade, ela não precisa fazer sentido nenhum. A ficção tem. Então eu acho que você falou no início do cast que o Coringa, ele é muito realista. Nesse ponto, eu acho que ele cartooniza muito mais o Coringa, porque a vida do Coringa é uma merda, meu irmão. Não, ela não é uma merda, é uma desgraça. Uhum. Então ele dá essa cartoonizada justamente pra gente entrar e falar: olha, esse cara tá pedindo ajuda. Esse cara precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. E o 13 Razões, ele tenta tratar o tema com mais normalidade, com mais cotidiano, e gera empatia. Em vez das pessoas ficarem com medo, igual no Coringa, você fica com medo de ficar daquele jeito, ou com medo de encontrar daquele jeito. No 13 Razões, você acha bonito, é normal isso. Ainda mais em tempo de rede social, né? É normal você terminar com a sua namorada e ficar sad boy, né? E uma coisa que, como a gente já falou, a Gabi é uma psicóloga, uma coisa que quando ela sempre estuda na questão de suicídio é o cara que suicida, ele não quer se matar, cara. Porque a morte, assim, é muito difícil falar um cara assim que ele não tem medo da morte, cara. O cara tem que ser psicopata pra falar que ele não tem medo da morte. Isso é fato.
Então todo mundo tem medo de morrer um dia, cara. Porque você tem tanta coisa vinculada a você, exemplo, família, amigo, enfim, que a morte gera uma empatia nas pessoas e o fim. E uma pessoa que suicida, ela não quer se matar, ela só quer tirar a dor que ela tá tendo naquele momento ali, aquela aflição que ela tá tendo naquele momento ali. E uma coisa que eu acho que o 13 Razões Porque pecou foi, tipo assim, de já que tava mostrando as aparições do Glenn vendo ela, em algum momento ela fala assim, cara, eu me arrependi de ter feito isso. E eles não trataram isso de maneira nenhuma. Agora, no filme do Coringa, a sensação que dá, cara, não é que o cara tem medo, você não tem medo de, ele não passa esse medo da morte, mas esse é o medo de você ter aquilo que o Marcelo falou, ter um cara do lado que vai virar um psicopata e querer matar todo mundo, ou tipo assim, de você mesmo passar por uma situação que você possa explodir em algum momento, não talvez de matar alguma pessoa, mas querer arrumar confusão com alguém, brigar com alguém, e o que eu acho diferente nessas situações é muito isso que o Bruno falou. O 13 Razões Porque mostra que é bonito fazer aquilo na primeira temporada. Que os meios justificaram o fim dela. Isso deixa muito claro assim, então ela fez isso por causa disso. Pô, Eric, eu não assisti a série, mas essa menina, ela era meio depressiva, ela sofreu alguma coisa ou ela simplesmente tomou uma na bunda e quis se matar? Desculpa os termos, viu, gente? Cara, na série ela sofre algumas coisas, tipo assim, de adolescente, de ser rejeitada, de achar que um cara gosta dela, mas o cara queria só aproveitar no sentido de mandar uma foto dela e sofrer bullying na escola, de ela ter uma amiga e a amiga dela afastar dela por causa de um cara. Então, tipo assim, era coisas do cotidiano. O que mais gera uma sensação de porra, eu quero me matar, é ela ser estuprada no filme, no série, que não justifica, mas era a coisa mais pesada que aconteceu pra ela. O resto é coisa de adolescente, cara, que a maioria dos adolescentes passa bullying, você ser rejeitado pelos seus colegas no meio que você vive, então você não se consegue se encaixar em nenhum meio, então é uma coisa que é super comum, cara. É porque você tinha falado que essa série ela dá a ideia de que... Não, você não tinha falado isso. Na verdade, você falou que eles vendem que o suicida não quer se matar, né? Você falou isso. O suicida, a maioria das vezes, não quer se matar. Não, eu tô falando isso que a série não... Pra mim, a série não retrata isso. Eu tô te falando isso pelos estudos que a Gabi fez... e eu acompanhei muito a faculdade dela, ajudava ela em algumas coisas, então por esses estudos, o suicida, na maioria das vezes, ele não quer se matar, cara, ele só quer acabar com a dor ali que ele tá tendo no momento. É isso. Porque a gente tem, normalmente, o suicida, ele não é suicida porque ele tá triste ou porque ele tá mal. O suicídio, ele é fruto de depressão, né, cara? É fruto de uma rotina depressiva que ele tá tendo. E a gente tem uma visão de que depressão é só ficar triste, é só ficar ruim. E tem várias facetas de depressão. Eu conheço um cara que ele é super positivo, super feliz e ele sofre de depressão. Ele tem uma vertente lá que enfim, não sou psicólogo para falar sobre isso, mas tem diferentes tipos de depressão e a depressão é algo muito sério, né? E você vê que o Coringa, o Arthur, ele é um depressivo de marca maior, né? Você vê que ele usa essas palavras, né? Não é que eu sou triste, é que não acontece nada de bom na minha vida. Não consigo ver nada. Nem o fato de eu ter vindo ao mundo foi algo bom. Minha desgraça começou ali, né? Então você vê que tudo isso, todo o desenvolver, o finalmente do filme, vem de uma vida já depressiva que ele tem. Que quando ele perde os remédios, ele desiste, né? Parece que ele abre mão disso. E é muito aquilo que o Marcelo falou, de ele querer suicidar no programa. É um pouco disso também, dele viver em depressão e até pelo problema que ele tem, e quando ele fica nervoso ele começa a rir e chora ao mesmo tempo, e a interpretação do Fênix nessas situações é algo de tirar o chapéu. Quando ele encontra com a vizinha dele, que a vizinha dele vê que ela fala que a filha é muito energética, e ela dá tipo um tiro na cabeça, então tudo aquilo foi tramando para que ele se suicidasse. Você vê que a vida dele é exatamente isso, é depressão, ele sofreu abuso físico, ele já
ele descobre que a mãe dele não é mãe dele, que ela era uma outra louca, que a maioria das coisas que aconteceram ali com ele tem que ser aquele jeito, foi por causa da violência que ele sofreu. Então ele vai no intuito de ele se suicidar para passar a mensagem para todo mundo. Mas como ele tem na essência dele de ser um psicopata, ele muda aquilo de suicidar e fala, quer saber? Eu não vou suicidar porque eu vou causar muito mais impacto matando os outros do que eu me matar. Então é melhor eu vou me sentir muito melhor continuando matando e trazendo esse impacto de fazer a noite igual aquela noite foi, do que eu simplesmente suicidar aqui e pronto, eu virar um marco histórico, sendo que eu posso ser muito mais do que isso. O Eric, só fazendo um adendo aqui, o psicopata, ele não nasce psicopata, né? Ele vira psicopata por traumas na infância. Então é outra característica que o Arthur tem. Ele apanhava pra caralho e tal. E você vê que esse é bem o filme expressa bem essa parte da depressão dele, que até certo ponto do filme, ele tá lutando pra não sucumbir a isso, né? Ele tá lutando contra essa depressão dele. Então, a mãe dele fala do Thomas Wayne, é uma parada absurda, mas ele fala, não, então ele é meu pai, eu vou lá pedir ajuda pra ele. Ele ainda tem uma esperança de conseguir arrumar a vida dele, de conseguir salvar a mãe dele, até que tudo dá merda, né? Aí ele tinha no Murray uma figura paterna, né? E o Murray decepcionou ele. Já que o Arthur não deu, então eu quero ser o Coringa, eu vou ser o Coringa e acabou. E você vê que a postura dele, quando ele vai pro programa, é diferente da postura de todo o filme dele. Porque durante todo o filme dele ele anda bem curvado, ele senta bem curvado, ele não gosta muito de olhar no olho das pessoas, ele fica aquele cara mais retraído. Mas quando ele vai pro programa, ele fala que ele queria ser anunciado como Joker, você vê que ele já a postura dele muda, ele fica totalmente ereto. Ele já anda com mais firmeza, né? Firmeza, ele sente mais seguro de si. E quando ele chega no programa, beija e senta, você vê que a postura corporal dele mudou totalmente ali. Ali eu acho que foi o viés pra ele falar assim, cara, na mente dele é óbvio, eu sou o que eu sou. Eu prefiro ser psicopata e ter essa segurança em mim, achar que eu sou Deus e que o mundo gira em torno de mim, do que continuar sendo aquele cara que tinha esperança de tudo, que era o bonzinho, que as pessoas faziam maltratos e no outro dia eu tava de boa e só me ferrava. É isso que você falou, minha vida é uma desgraça, mas na verdade naquele ponto ali ele viu que ele fala uma coisa dessa, né? A desgraça. Nossa, é uma frase muito impactante. Ele falou um negócio realmente assim, o mundo, as pessoas só veem alegria na desgraça, um negócio assim. Eu também não lembro. E nessa cena veio uma frase pra mim que no outro filme foi mal colocada e que não te gera tanto impacto, mas nesse filme casa totalmente com o filme, que é ou você morre herói ou você vive o suficiente pra ser vilão. E nessa cena, quando ele fala isso, foi como se eu tivesse ouvindo essa frase pela primeira vez, cara. É foda, né? É isso aí que ele viveu, né? Na desgraça dele, ele era um herói porque ele conseguiu levar muito tempo, né? Mas depois ele acaba se tornando um vilão. E foda-se. Some people call me the Space Cowboy. Yeah. Maluco, o Joaquim Fênix, ele emagreceu 24 quilos pra fazer o papel do Coringa. Isso, né? Ele tem essa coluna curva e tarará. Cenas dele sem camisa, você dá pra você ver a costela dele certinha, Pô, velho. surreal. É surreal. Surreal. Já que a gente falou disso, velho. Impressionante, né? Já que a gente falou disso, cara, a atuação do cara. Desculpa qualquer outro cara que ganhou o Oscar, mas pra mim, se teve um cara que mereceu ganhar, que merece, né, que não ganhou ainda, mas que pra mim entrou pra melhor atuação de todas, pra mim foi esse filme, cara. Porque a gente já viu vários caras se entregar o papel e tudo, mas, cara, é como se ele tivesse nascido pra fazer esse filme. É uma coisa assim, que foda, cara, que interpretação, gesto corporal, a própria questão dele emagrecer, as falas dele no filme, o jeito que ele
o jeito que ele ria e chorava ao mesmo tempo, cara, era coisa tão legal, cara, tão legal. Não legal de que a cena é legal, mas legal, tipo assim, como que o cara fez tão bem, né? Assim, a gente tá acostumado a ver atores aí de muito renome, tipo, Will Smith, o Keanu Reeves e tal, mas você vê que os caras sempre, em todos os filmes, é do mesmo jeito. Sim. Keanu Reeves, então, hein? Mas ele, nesse filme, cara, mostrou... Parece que ele saiu dele, né? E entrou no personagem, né? E isso é tão bom, cara, porque só teve outro cara que eu consegui sentir isso, mas eu acho que é porque o cara aproveitou a jogada de marketing e levou isso pra vida dele, que é o Robert Downey Jr., né? Que ele entrou foda no papel do Tony Stark e levou isso pra vida real. O Fênix conseguiu, tipo assim, desvincular qualquer imagem dele de qualquer outro filme, qualquer imagem dele como pessoa e entrou no personagem ali. E eu acho que mesmo que tenha um filme 2, ele não vai fazer tão bem igual esse. Desculpa. Tomara que não. Tomara que não, mas se tiver um filme 2, eu acho que ele não vai fazer tão bem igual ele fez esse. E isso vai ser uma crítica forte, porque esse filme tem que ser único. Ô, Eric, mas você tava falando que esse filme não deve ser comparado a quadrinhos nem nada, e o próprio Todd Phillips, ele fala isso. Ele fala, mano, não peguei referência de quadrinho. Na verdade, pegou, é nítido no filme que ele pegou, mas ele falou que se inspirou mais nos filmes dos anos 70 ali, do Martin Scorsese, do Coppola. E o próprio Joaquin Phoenix, você falou que ele se entregou demais, e na verdade é o contrário. Ele levou muito da realidade pro personagem, porque na história do ator, ele é muito zoado, cara. Quando ele era criança, a família dele participava de uma seita na América Latina, e eu não sei qual país, eu não sei o nome da seita. Eles ficaram zureta da cabeça, até o ponto que os pais dele viu que não era ruim e voltaram para os Estados Unidos. O irmão dele era ator junto com ele, convenceu ele a ser ator, morreu, então ele tem mais esse trauma. Os pais deles, acho também que teve dificuldades e tal. Então, tipo, tem muito do Joaquin Phoenix de trauma que ele levou pro Arthur. Então, esse personagem é muito mais real do que qualquer outro personagem que a gente viu no cinema e de qualquer Coringa que a gente já viu no cinema, né, cara? Cara, eu não sabia disso. É uma interpretação diferente mesmo. Então, agora acho que faz mais sentido. Porque eu nunca Joaquin Phoenix é foda. Eu nunca vi uma interpretação tão boa assim, cara. Juro pra você. Eu amo cinema. Eu fui no cinema a primeira vez, eu tinha 6 anos e de lá pra cá eu assisti muito filme, gosto muito, mas, cara, nunca vi uma atuação igual essa, velho. Juro por Deus. Eu tava dando uma lida hoje, né, procurando alguma referência, alguma coisa sobre o filme. Eu tava vendo que ele pediu pra, depois de gravar algumas cenas, não sei se vocês viram isso, ele pediu pra regravar tudo, porque ele começou a dar uma pesquisada no Coringa e achou que ele não estava fazendo da maneira que seria o Coringa, né? Então ele pediu para regravar um monte de cena, até pediu desculpa depois às pessoas. Inclusive a própria vestimenta, tinha alguma coisa na roupa que ele pediu para trocar também. Não sei se vocês acompanharam isso também. Também. Não soube disso, não. Nada disso, não. Legal. Eu tava vendo hoje, tava lendo hoje. Inclusive, tava falando que na roupa ele pediu para as costureiras, né, mexerem na roupa dele de acordo com o que ele achava que era mais próximo do Coringa. Então, mostra a entrega do cara, né? Assim, eu tava falando pro Eric um pouco antes do filme sair, que um dos meus preconceitos com esse filme, com a minha baixa expectativa, era justamente as vestimentas dele. Porque, tipo, a gente tava tão acostumado com o Heath Ledger e com o Leto, daquele Coringa que usava roxo e verde. Meu, quando eu falei assim, o cara usando vinho e amarelo, eu falei, cara, não vejo o Coringa que eu tô acostumado a ver há anos de desenho e de filme. Então, tipo assim, um dos meus preconceitos com esse filme, com os trailers e etc, foi isso, tipo. Só que depois que você assiste, pô, é totalmente diferente, né? Mas você lembra que eu te falei que quando você começar a ver o filme, que você ia tirar essa impressão? Que é uma coisa única ali, né, cara? Tem como você linkar outras coisas. Aí tipo assim, uma coisa que a gente até comentou antes de começar a gravar, durante a semana, quando a gente for gravar o cast, vamos comparar aí um pouquinho da atuação dele com os outros Coringa. Mas é tão difícil fazer isso, porque esse filme
ele já tem coisas que pra mim já era muito difícil de acontecer, que é um pouco daquilo que eu falei, que é ter um Coringa sem um Batman. E é um filme tão único que Exatamente isso. é difícil, não tem como você comparar, cara. Ah, cara, assim, eu acho que essa do Joaquim, eu acho que é única, cara. Eu acho que eu não consigo fazer muita comparação. Assim, eu acho que cada um apresentou o melhor do seu Coringa, né? Eu acho que eu não consigo comparar muito assim. E o Joaquim, cara, é único, cara. Assim, pra mim, assim, na verdade, esse filme do Coringa, se você assistir ele, né? A obra tão bem feita, né? Tão sei lá, bacana, assim, que se você pode assistir ele tirando do âmbito aí de Batman, que vai continuar sendo o filme que foi, né? A obra que foi. Então, eu não consigo comparar o Coringa, esse Coringa, com qualquer um outro, por exemplo. Assim, eu tenho uma pergunta. O que vocês acham? Assim, esse Coringa, vocês acham que ele se ambientaria, ele ia se ambientar no universo da DC atualmente? Vocês acham que ele serviria para ser um Coringa de sei lá, de a DC inventar um Batman e falar, putz, esse Coringa aí ele vai lutar contra esse Batman? Não. Eu acho que não também. A vida do Arthur não reflete nele ser um vilão, cara. Eu não vejo esse filme como um filme de criação de vilão. E eu acho que é muito mais uma vítima da sociedade que se explodiu e virou o que virou. Eu não vejo como um filme de vilão, como introdução do Coringa, não. Eu acho que se colocar ele no universo do Batman, desse jeito que você tá falando, ele tira toda e qualquer carga que esse Coringa tem, cara. Porque eu acho que ele vai na contramão disso. Que isso possa realmente... Eu vou te voltar a pergunta. Você acha que caberia a Arlequina nesse filme? Não, nem um pouco. É a mesma coisa, cara. Não cabe, velho. Mas exatamente isso que o Marcelo falou, de não precisa estar no universo Batman pra fazer que o filme é uma obra-prima, assim, uma obra de arte. Não precisa. O filme próprio... Ele funciona só. Ele funciona só, exatamente. Na verdade, o filme pra mim, sai um pouco do eixo quando ele começa a entrar ali um pouco na família Wayne, de conhecer o Bruce e no final ali ter a morte do Thomas e da Martha, pra falar que aquilo ali pra mim aquilo ali foi só pra falar assim, realmente isso ali aconteceu em Gotham e aí introduziu o Batman nasceu daquele, mas se não tem eu acho que essa cena prejudica um pouco o filme, principalmente aquela que ele vai lá na porta, ela fala que ele é filho do Thomas, é muito sem noção essa cena, eu acho que foge um pouco do filme. Parece que o filme ele dá uma pausa na história do Arthur pra falar, olha, a gente vai falar um pouquinho do Batman, daqui a pouco a gente volta com o filme, tá bom? Aquela parte que ele vai lá é muito estranho, muito desconexa com o filme. É porque pra mim eu acho que essa parte de mostrar o Batman é pra justificar o nome do filme Coringa, até porque eu acho que se eles tivessem feito esse filme sem esse nome Joker, sem esse nome Coringa, talvez eles teriam um pouco mais de dificuldade pra vender o filme. Sem dúvida. Então eu acho que isso deixou mais fácil vender o filme. E velho, olha isso aqui, cara. É a maior abertura da DC, apesar que ele é baseado da DC. Ele ultrapassou todos os filmes que tinham aí de espectadores e de dinheiro. O sucesso desse filme é tão grande que eu acho que até o próprio Todd e o próprio Fênix está se assustando um pouco com isso. Mas o Fênix é um cara muito pé no chão, porque ele deu umas entrevistas falando que dificilmente ele faria um 2. Porque ele não vê a história indo para um lado que dá para explorar um pouco mais do Arthur, que eu concordo perfeitamente. Eu acho que ia perder o sentido das coisas. Tomara que ele continue mantendo essa opinião, porque isso aí é uma obra única. Eu acho que querer tirar... É aquele negócio, né, que o Pino já falou uma vez, né? A camiseta tá molhada, então eles vão apertando ali até sair a última gota, né, para ganhar mais dinheiro. E isso aí vai quebrar muito a essência e o que esse filme marca, né? Cara, voltando, isso é interessante entrar nesse assunto, porque aí eu vou voltar de novo naquele papo lá do Scorsese, ele criticando os filmes de herói, que no fundo o Scorsese estava criticando isso, né? Errado foi ele criticar o gênero filme de herói, mas ele estava criticando isso.
o filme do Coringa, ele só teve sucesso porque tinha o nome do Coringa. Porque se chamasse Bingo, o Palhaço Brincalhão, ninguém ia assistir. Por melhor que ia ser a mesma história, mas ninguém ia. No filme, com o nome de Coringa, as pessoas já odiaram, pessoas já saíram do filme no meio do cinema, no meio do filme. Imagina se não tivesse o nome do Coringa, né, cara? Não tivesse esse apelo comercial. É bem isso. E o final. E aí, o que você achou desse olho? Bom, eu particularmente achei o final espetacular. Dele, não só da parte do Murray, mas depois no final também, da galera do Martraer ali. Relata muito bem o que Gotham, né? De ser uma cidade de muita violência, e quando vem um vilão assim, né? Vamos colocar entre aspas, né? Acaba que quem é mau caráter ali se familiariza muito bem com ele e põe ele no pedestal. Uma coisa que estava surgindo, uma teoria muito grande na internet, é se em todo momento ele não estava lá dentro do ar. No asilo? No asilo, imaginando tudo aquilo na cabeça dele, mas que o Todd respondeu, né? Ele foi responder uma pergunta e acabou respondendo outra. Né? Eles fizeram uma entrevista para ele perguntando se a Sofia, né, que é vivida ali pela Zazie Betts, se ela é assim que fala, ela morreu, né? Porque na primeira impressão que eu tive quando eu vi que ele aparece no apartamento dela, logo depois de mostrar que aquilo tudo é uma alucinação, e depois mostra ele no apartamento dele e uma ambulância, uma sirene passando atrás, pra mim, eu achei que ele tinha matado ela. Mas aí o Todd perguntaram pra ele, ele falou que não, que ela não morreu, que como ele escreveu, ele foi diretor e roteirista, eles cortaram uma cena que ela estava vendo o Arthur na televisão, né, no momento que ele estava lá no show do Murray. Então eles só não deixaram essa cena no filme porque ia tirar um pouco da impressão assim, que o filme todo gera a visão do Arthur. Se estivesse colocando dela assistindo ele, é como se ia perder um pouco do sentido. Então, mas eles falaram que não matou, então eu acho que quebrou também a teoria de que tudo estava na cabeça dele, né? Se ela estava assistindo ele e essa cena foi colocada, significa que aquilo realmente aconteceu. Ele responder isso deixou o filme melhor pra mim, porque eu tava com um pouquinho de temor de aquilo tudo ser uma alucinação mesmo. E o diretor falasse, não, realmente é uma alucinação que eu teve, porque aí eu acho que ia matar o filme. Mas essas últimas cenas dele matando o Murray, eu particularmente não esperava. Eu achei que ia suicidar, que eu acho que o intuito dele era ir suicidar. Por isso, um pouco também dele ter falado que ele queria se apresentar como Coringa e não como Arthur, porque se ele suicidasse ali, ia ser um louco que chamava Coringa. Uma piada de mau gosto do Murray, né, cara? Ele passou uma piada do Murray. Isso, e ele matar o Murray foi uma cena assim que também me assustou, igual a primeira cena dele matando o cara no trem, porque foi uma coisa meio inesperada, pelo menos pra mim, mas que deixou o filme muito épico, e a questão dele ter saído ali da polícia, ter um cara da polícia, ter sofrido um acidente, aí fecha o filme de uma forma perfeita, que é ele fazendo o desenho da risada com sangue, né, cara? Quando ele fez isso, eu abri um sorriso no cinema e falei, cara, que filme foda. Duas partes, a parte que ele tá com a cabeça no carro de polícia e a parte que ele passa o sangue na cara, não dá a impressão de que é uma referência, uma homenagenzinha assim ao Heath Ledger, cara. Eu tenho certeza que tem um frame que é idêntico, cara. Eu acho que a cena do carro de polícia é muito, muito referenciada a Heath Ledger. Porque assim, você lembra que no filme, na trilogia do Nolan, na parte que ele tá com o carro de polícia, ele parece que começa a dirigir em zigue-zague, né? E tipo, durante a cena ali, parece que o carro tá fazendo zigue-zague. Eu acho que pode ser uma homenagem, cara. Até porque o cara morreu, né? Mas eu senti como se fosse o fechamento do filme, assim, de fechar o filme com chave de ouro. Pra mim nem precisava de ter tido aquela cena lá dele no asilo depois, não. Acho que ali, na hora que ele passa o sangue, se o filme acaba ali também, ia ser perfeito. Não precisava de ter outra cena, apesar que também é legal. Ó, ele saiu de vítima pra virar tipo um anti-herói pra cidade lá, e depois ele virou vilão, né? Então ele fechou o arco dele ali.
O filme ele tem uns 3 finais, né, cara? Qual o final deles que vocês mais gostaram? São cenas que poderia acabar ali e não ter mais complemento. Que a primeira foi ele quando ele mata o Murray e ele mete a cara na câmera. Ali poderia subir os créditos tranquilamente, que o filme já ficaria bom, né, cara? Sim. Que tiram ele do carro de polícia e ele fica lá em êxtase. Eu acho que ele também poderia acabar sem mostrar a morte dos pais do Batman. Pra mim, já seria maravilhoso. Sim, claramente. Aquela do Arkham, que eu achei meio caída comparado ao resto do filme. Qual que vocês gostaram mais, assim? Como que vocês... Qual é a visão que vocês têm dessa cena, sei lá? Eu acho que eu finalizaria na segunda. Dele em êxtase, passando o sangue na cara pra falar assim. E você, Dani? Tipo, sei lá, ele atirando no Murray, aí os créditos começando a subir, aí ele levantando, atirando a segunda e os créditos passando ainda. Eu acho que seria bem legal também. Foram bons finais, né, no final de tudo. É muito, mas bons. Qual que você acha melhor? Quando ele mete a cara na câmera, que aí aparece um monte de câmerazinha e ali subiu os créditos tranquilo. Que eu não sei se vocês repararam, quando ele mete a cara na câmera e vai avastando, mostrando um monte de tela, vai mostrando a polícia chegando no estúdio, ele correndo, a polícia prendendo ele. Então tem uma historinha ali que poderia acontecer com o crédito subindo tranquilamente. Coringa do Fênix é um filme espetacular que te deixa sem palavras, com um misto de emoções, faz você sair do cinema refletindo sobre tudo que o filme passa. Você consegue associar a realidade que você vive de uma forma única. É um filme único. Espero que não tenha o 2. Espero que eles parem por aí, porque é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. É a melhor atuação de um ator que eu já vi na vida. E o filme é merecedor de 10. E eu diria até 11, porque esse impacto, essa empatia e esse medo que ele passa de parecer tanto com a realidade faz o filme ser único. Então, pra mim, é nota 10 e é um filme sensacional. Particularmente gostei muito do filme. Que não disse, eu tava com expectativas baixíssimas pra assistir o filme e eu assisti mais pela opinião de todo mundo que falava, não, o filme é bom, vale a pena assistir. Então, assim, é um filme que eu não me arrependi de ter assistido, é um filme muito bom. Eu, particularmente, estava cansado quando eu assisti o filme, porque eu tinha acabado de assistir outro filme. É um filme, assim, que ele construiu, ele tinha um objetivo claro, né, que era atingir públicos e trazer as coisas para um lado mais realista. Então, assim, eu curti bastante, eu daria uma nota 9 tranquilamente, até 10 tranquilamente. Porque assim, tiveram elementos assim que foram marcantes no filme. É um filme que tipo, ele aceitou a realidade numa boa e explorou isso tranquilamente. Então, nota 9,5, 9,9 que seja. Eu fui assistir esse filme no susto. O Vandinho me chamou aqui sexta-feira à noite pra assistir. Não obstante, não tá preparado. Ele me pega uma tela IMAX numa sala lotada. Então a gente assistiu na primeira fileira, legendado. Foi uma experiência incrível. E mesmo assim o filme entregou, né, cara? Atingiu as expectativas. Eu tenho algumas ressalvas de roteiro aqui, mas o que você falou sobre a experiência, né? Sobre a experiência de sentimentos que o filme proporciona, valia um 9, mas eu acho que por causa dessa experiência merece um 10, cara. Só de fazer eu pensar no filme até hoje já merece um 10. É isso. Cara, eu curti muito o filme, assim, eu achei que nem eu falei, não superou as minhas expectativas, apesar de eu ter ido já pro cinema com expectativas boas, né, mas superou o que eu imaginei. E assim, Joaquim Fênix merece o Oscar, né, cara, eu acho que todo mundo concorda aqui. E é isso, eu acho que não, que nem eu falei agora, é um filme único, acho que não teria que ter uma continuação, né, eu acho que tem que eternizar esse filme aí, porque provavelmente a gente não vai ver uma obra assim, dessa forma, por muito, muito tempo, né?
Concordo. E nota pra mim, cara, pra mim é nota 10, assim. Um dos melhores filmes que eu já vi. É lógico, separando, não tem como comparar com algum tipo de filme, né? Assim, com outros filmes. Mas pra mim, do ano, junto com Os Vingadores aí, que são filmes diferentes, né? Não dá pra comparar um com o outro. Pra mim, são os 2 melhores filmes do ano aí. E só pra você finalizar aí, faz mais uma vez seu jabá aí pra galera aí que não te conhece, seguir aí. Então é isso, gente. Mais uma vez agradeço vocês pelo convite. Já convido vocês pra gente marcar um vídeo aí, fazer uma live, coisa assim, lá pro canal, todos vocês aí. Então o canal lá é o .com/geekbrilhante e o Instagram é @geekbrilhante. Aí tem muito conteúdo geek, pop, nerd. E lá eu trato muito história em quadrinho e super-herói. Então, quem quiser dar um pulinho lá, vai ser bem-vindo, falou? E a gente agradece muito a sua participação aí, a disponibilidade e a parceria aí. Muito obrigado, Marcelo. Nada, querido. Tamo junto. Um grande abraço pra vocês aí. E então, a gente vai finalizar o cast do Joker aqui. Mas, se você veio aqui no Dia Nerd pela primeira vez neste cast, a gente está na internet com o website nosso, que é o endereço no www.dianerd.com.br. A gente também está em todas as redes sociais, buscando por Dia Nerd no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você gostou desse cast, quer fazer alguma crítica, sugestão, quer contar um pouco aí de como é que foi sua experiência pro filme, é só mandar um e-mail para contato@dianerd.com.br. E no próximo cast a gente vai ter o prazer de colocar você no ar. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe nosso site Dia Nerd, para que é nerd todos os dias.